Vamos lá, gente. Eu tava treinando com uma amiga e aí, ó, o motivo desse vídeo é como identificar padrões mentais. E ela chegou com a seguinte informação. Ela falou assim pra mim: "Ai, tenho uma colega do trabalho que eu não gosto muito dela, ela parece ser muito artificial. Não sei, tem alguma coisa dela que eu não sei, não gosto do jeito dela." Aí eu, conhecendo a minha amiga como eu conheço, falei: "Amiga, mas por que você já convive tanto tempo assim com ela?" Não, eu só encontrei ela algumas vezes, umas 5 vezes no máximo, assim, algum evento importante na empresa a gente se encontra, mas eu não tenho essa convivência, não sei pouco sobre a vida dela e tal. E aí, gente, eu falei assim, bom, já conheço os padrões mentais da minha amiga, já sei que ali tem algumas questões que ela não enxerga, mas eu vou pontuar para ver se a gente consegue tirar essa casquinha da cebola, pelo menos essa primeira camada, para ela enxergar quais são os padrões mentais que incomoda na moça em questão. E aí, eu conversando com ela pontuou, gente, somente coisas boas. A menina fala bem, a menina é instruída, é informada, estudada, tem vários cursos, a menina sabe se posicionar. Ah, mas quando você tá perto dela, como você se sente? Eu perguntei pra ela. Ela falou assim, eu me sinto bem, ela tem energia muito boa. Eu falei... Aí eu olhei pra ela e falei assim, amiga, eu acho que eu já identifiquei o problema da sua amiga. Ai, jura? Eu também tava achando que ela tinha algum problema, eu já sei qual é. Eu falei, amiga, o problema não é nela, é você. Ela falou, como assim? Eu falei assim, você vê nela coisas que você gostaria de ter. Só que, como você não as tem, essas qualidades que você identifica nessa pessoa te incomoda. Porque ela desperta gatilhos em você. Essa pessoa que você conheceu, ela tem muito mais para te ensinar do que você a ela. Por exemplo, eu costumo falar assim para as pessoas que não é para você fazer a roda já foi inventada. É para você pegar aquele padrão e moldar no seu estilo de vida. E aí eu falei pra ela, falei assim, mas eu não quero ter a profissão dela. Eu falei assim, eu entendo que você não quer ter, mas essa personalidade e essa presença, esse estado de presença que ela tem, te incomoda. Porque você é uma pessoa que... Você quer ter esse estado de presença, ela lá no seu íntimo tem muitas questões a serem trabalhadas. Inclusive questões de trauma mesmo. De repente, a gente veste um personagem, que eu falo pra ela assim, que quando eu tô em público... Eu sou uma pessoa muito falante, só que eu tenho TDAH. E a minha bateria social, ela esgota muito rápido. Então, chega um determinado momento que eu preciso me retirar para me recarregar. Então, eu fico meio que antissocial, entendeu? Então, eu tenho, tipo, a minha bateria social, se vocês já viram meme na internet de personagens que ele tá lá, tá daqui a pouquinho, o sorriso vai... Daqui a pouquinho a pessoa tá anedônica, assim. Porque realmente é a bateria social do TDAH. E a minha amiga também acontece isso. Só que o problema é que ela não aprendeu ainda a trabalhar as emoções dela, a gerenciar as emoções. Eu falei, o problema não é a pessoa. O problema é como você identifica esses padrões nela, que na verdade você gostaria de ser e você não é. Eu falo, amiga, ao invés de você ter raiva dela, desse estado de presença, de potência que ela tem, por que você não se aproxima dela? Você mesmo fala que ela é uma pessoa expansiva, aberta, que ela vai falar sobre os projetos, sobre as coisas dela, como ela conquistou tantas coisas. Estuda um pouco mais a história dela, porque de repente ali, ao invés de você ter um adversário, você vai ter um incentivador. Eu falo que é muito mais fácil a gente admirar as estrelas do cinema, as estrelas de Hollywood, as estrelas da TV, mas a gente não consegue admirar quem está do nosso lado. Por quê? Porque a gente gera gatilhos de concorrência. Porque foi ensinado, principalmente pra gente mulher, que pra uma crescer, a outra tem que cair. Que é impossível a gente estar ocupando um espaço equivalente. Que apoiar outra mulher como se você estivesse se apagando. E não é, gente. Você incentivar e apoiar outra pessoa, isso não diminui você. E a outra pessoa crescer também não impede que você cresça. Muito pelo contrário. Observe nessa pessoa o que tem nela de fato. Você fala, poxa, gostaria de ser como ela. E se aproxima, porque a estrela lá de Hollywood, o artista lá, tá tão longe, ele não vai falar pra você quais foram as armas que ela utilizou para ela chegar até lá, mas essa pessoa que tá do teu lado pode ser uma inspiração. E ao invés de você olhar ali como uma rivalidade, se ela aparecer eu vou sumir, não, cara, vocês podem aparecer e de repente criar projetos juntos. Pensa, você também tem potencial. Eu falei, você também é um cérebro pensante.
Entendeu? E o fato dela crescer não vai querer dizer que ela vai apagar o seu brilho, muito pelo contrário. Uma empresa é feita de pessoas, e se ela tá lá e você tá, você também é importante naquele lugar. Entendeu? Agora você precisa se aproximar dessa pessoa e precisa entender o que que ela fez pra ela ter esse destaque? Ela fez algum curso? Onde ela fez? Poxa, será que no lugar onde ela estudou tem algum curso da minha área específica que eu possa fazer? Será que é mais caro, mais barato? De repente ali você está tendo a oportunidade de expandir o seu leque, sabe, de conhecimento, o seu network, porque você fica olhando para outra pessoa achando que a pessoa vai te derrubar a qualquer momento. Não é isso. Gente, os padrões mentais da gente, eles realmente eles paralisam. Eles paralisam. Eu falo para as pessoas, sabe, assim, eu também já fui desse jeito, de estar perto de uma pessoa que eu via muito potencial e eu me sentia acuada, desprotegida, ameaçada. E aí, ao invés de eu tentar entender por que eu sinto isso quando eu tô perto da pessoa, que atacar. Era a minha reação, porque o nosso instinto humano é esse, de se sentir ameaçado, atacar. Mas, gente, a gente é muito racional, a gente pode parar pra pensar, poxa, por que eu sinto isso? O que de fato tem nela que me incomoda? Ou será que é tanta coisa boa que eu gostaria de ser e eu não sou? O que ela poderia me ensinar? Qual que é o caminho que ela fez para chegar onde chegou? Será que eu consigo trilhar esse caminho? Não é para você construir estrada, a estrada já tá lá, é só para você caminhar sobre ela. E você entender que você também tem potencial. Olha para aquela pessoa com outro olhar, se aproxima. Não entende, não enfia na tua cabeça que é uma ameaça. Nossa, tá se aparecendo. Ai, eu não gostei. Gente, o que eu ouço disso, assim, na terapia, no espaço terapêutico. Mas por quê? O que tem que te incomoda tanto nesse ser humano? E quando a pessoa começa a falar, você fala, cara, recalque, gente. Recalque realmente é uma condição do nosso subconsciente. Mas aí você precisa identificar e falar assim: não é uma ameaça. Eu posso entender o que ela fez para chegar lá, eu posso chegar lá também. Sabe? De repente não é sua área de atuação, nem a sua praia. A pessoa não faz nada do que você faz. Não tem nada a ver com o seu ramo, com a sua profissão. Mas o fato da pessoa existir te incomoda. Então, tenta entender o que tem de fato. O que eu posso fazer, o que eu posso trabalhar em mim para me conseguir ter esse potencial. Você entendeu? Porque, gente, assim, eu falo que é um reflexo. O que te incomoda no outro é o que tá em você. Então, se tá te incomodando de verdade, dói assim, ai, meu Deus, vem a pessoa, não consigo nem... Para, respira. Essa pessoa não te fez nada. Só entenda por que eu estou me sentindo assim. Eu sempre falo para vocês sobre a metacognição. Metacognição é você pensar os seus próprios pensamentos. É a autoanálise. É você olhar e entender por que eu estou pensando desse jeito em relação à pessoa. O que tem de fato nessa história que está me incomodando. Entendeu? E não criar esse ranço, gente. Entender que mulheres podem se apoiar. E eu tenho certeza, igual eu falei pra ela, você vai fazer isso e amanhã você vai me contar. Você vai se aproximar dessa pessoa e você vai criar um vínculo de amizade, entender que potencial mágico que ela tem, que você também pode ter. E daqui a algum tempo você vai falar, cara, ainda bem que eu quebrei essa barreira, porque, gente, eu já tive isso. Eu também já tive esse preconceito, que é o preconceito em relação a alguma coisa. É um preconceito, eu não tinha conceito nenhum. Eu nem conhecia a pessoa. Mas eu já estabelecia esse bloqueio em relação à pessoa. Eu tinha muito isso, pasme-se, mas com quem tinha dinheiro. Pessoas com um nível social alto. Eu achava que todo mundo que tinha dinheiro era chato. Todo mundo que tinha dinheiro era ruim. Todo mundo que tinha dinheiro era insuportável. O que acontecia? Eu não conseguia ter dinheiro. Por quê? Porque eu enfiei na minha cabeça que ter dinheiro era uma coisa ruim. Eu acreditava desse jeito. Você sabe quando minha mente virou a chave? Quando eu falei, não. E eu comecei a me aproximar, porque eu nem queria estar perto. Eu achava que a pessoa não ia me tratar mal pelo simples fato de eu existir. E, gente, eu fiz amizades incríveis com pessoas muito bem sucedidas. E eu entendi que é uma bênção. O dinheiro não é uma maldição. E que essas pessoas são tão incríveis, tão prósperas. E elas trilharam um caminho maravilhoso para chegar onde elas chegaram. E eu falei, cara, o que você fez? Como você faz? Me ensina, eu quero saber. Eu quero aprender, eu quero beber dessa água, dessa fonte. Sabe, o que você fez? O que você faz? Onde você estuda? Quais as coisas que te levaram a chegar onde você chegou? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esses padrões mentais, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado, porque é o que eu falo assim, as crenças, elas são boas até elas te limitarem. Sabe, que padrão mental que você tá criando hoje, que tá te impedindo de enxergar, ou faz com que você pegue a raiva de uma pessoa que você nem conhece, só porque a pessoa se destaca, a pessoa tem um posicionamento, a pessoa fala bem, tem uma boa comunicação. E olha, gente, porque de repente aquela pessoa ela tem tanto a te ensinar, de repente assim, o mapa da sua mina tá na mão dela e ela só quer te entregar. Ela não vai guardar pra ela e levar pra vida. Ela vai entregar. Então assim, abram-se, sabe, para as possibilidades, conversem, conheçam as pessoas. Abram-se para as possibilidades. É isso, até o próximo vídeo.